Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para trazer uma primeira aula desse curso de discipulado e é onde eu vou tentar agregar aqui para vocês algo que faz parte das principais perguntas que a maioria das pessoas tem em relação a essa nova vida, quando nós entramos, né, por esse caminho, quando nós começamos a buscar a verdade e quando nós abraçamos a vida que há em Jesus Cristo. Então a primeira questão que nós vamos tratar aqui é sobre a identidade, né? A nossa identidade. Quem somos nós? Né? Quem sou eu? Muitas vezes as pessoas ficam com esse tipo de questionamento quando estão passando por algumas situações na vida onde eles tentam entender qual é o nosso papel aqui na sociedade, na nossa família, no nosso país, e a gente às vezes fica muito sobrecarregado com tantas coisas que essas dúvidas acabam colocando a gente em xeque do que nós realmente somos e qual é o nosso papel aqui, para que nós fomos criados. E eu queria trazer isso para você de uma maneira muito direta, através de um texto da Bíblia que fala sobre esse tipo de questionamento. E é interessante que quando esse texto ele não vem para responder sobre isso. Os discípulos, quando se chegaram a Jesus para falar com eles queriam uma outra coisa. Mas o que Jesus lhes deu não somente atendeu ao que eles pediam, mas também trouxe uma revelação que, ao meu ver, precisa ser compartilhada aí com todos vocês. E nada melhor do que a gente ir para o manual dos manuais, né? A Bíblia Sagrada, onde nós temos ali a revelação de Deus sobre todas as coisas que nós precisamos saber. E essa também é uma delas. Então vamos lá, eu queria compartilhar com você o texto que está aqui em Mateus capítulo 6. Nós vamos ler do verso 9. Aí você vai falar assim, Mateus 6, 9, mas isso não fala nada sobre quem nós somos. Como eu te expliquei, Jesus estava respondendo, atendendo a um pedido dos discípulos. Os discípulos estavam pedindo para ele que lhes ensinassem a orar. E por quê? Porque os discípulos de João Batista também receberam instruções de João Batista sobre como orar, e eles falaram assim, nos ensina. E Jesus deu algumas regras para eles evitarem determinados comportamentos quando eles forem orar, mas quando ele passa para o conteúdo, esse conteúdo ele traz uma revelação muito importante. Ele traz a resposta sobre esse questionamento universal, esse questionamento que em algum momento da vida de cada ser humano nesse planeta aparece. Quem somos nós? E Jesus fala assim, verso 9, vocês orem assim, Pai nosso que estás nos céus. E gente, eu creio que assim, quando os discípulos ouviram essa primeira frase, eu acho que os olhos deles ficaram desse tamanho. Eles falaram assim, como? Não vamos chamar mais Deus de Yahvé, não vamos mais chamar Deus de Elohim, não vamos mais falar, ó Deus, Criador dos céus e da terra, ó Deus que libertou o seu povo do Egito, ó Deus que tremendo, poderoso. Não é mais assim? Jesus fala assim, quando vocês forem orar, vocês falam assim, Pai nosso que estás nos céus. Então a resposta, querido, de uma maneira muito sucinta, é, você agora é um filho de Deus. Aí você pode falar, não, peraí irmão, mas filho de Deus é uma expressão assim que não responde tudo, porque as pessoas olham, e infelizmente há muito disso hoje, né? As pessoas falam assim, não, todos nós somos filhos de Deus, né? E então infelizmente realmente essa afirmação, essa resposta, né, sobre o questionamento universal de quem nós somos, ela muitas vezes ela fica meio perdida no meio dessa confusão que é que nós somos todos filhos de Deus.
E por que que isso, infelizmente, ele tem uma parte de verdade, mas ele também traz um engano? Porque normalmente quando as pessoas fazem isso, eles estão procurando nivelar todas as pessoas. Não tem aqui melhor ou pior, todos nós somos filhos de Deus, né? Eles querem colocar todos nós no mesmo patamar, né? Normalmente quando eles falam isso também é porque eles estão querendo de alguma forma justificar algum tipo de erro, né? Eles usam muito essa expressão, não, Deus é pai, não é padrasto, do tipo, não, veja bem, não é bem assim, Deus não vai trazer castigo, mesmo a gente fazendo coisas erradas, esse tipo de justificativa, entendeu? E é lógico que isso traz muita confusão quando a gente vem para um estudo como esse e fala assim, olha, a grande resposta que eu tenho para você, quando você se pergunta quem sou eu, você é filho de Deus. Mas eu vou te explicar através dessa oração como que isso se desdobra, né? Porque Jesus ele fala assim, né? Pai nosso que estás nos céus. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que quando nós entendemos que Deus é Pai, Ele não é como o nosso pai terreno, né? Graças a Deus que muitos têm ali pais que foram bons pais, provedores, cuidadosos, atenciosos, né? Podem ter sido até duros, mas davam uma direção, davam uma cobrança na direção certa, né? Mas infelizmente também tivemos muitas pessoas que tiveram pais que foram o inverso disso, né? Que fizeram muita coisa errada, que se ausentaram nos momentos que os filhos mais precisavam, não proveram, foram violentos, foram abusivos. Então você tem muita coisa, infelizmente, ruim associada à paternidade. E é lógico, Jesus, quando ele fala assim, Deus é o teu pai, você é filho de Deus, ele aponta para os seus dizendo, mas não é o filho de um pai qualquer, é o Pai Celestial. Então isso já traz uma coisa muito importante para nós. Mas a segunda coisa é ainda mais arrebatadora, porque ele diz assim, ó, santificado seja o teu nome. Ou seja, quando nós reconhecemos que Deus é nosso Pai, a primeira coisa que nós fazemos é declarar que Ele é santo. Ele é santo. Santo, santo, santo. É o nosso Deus. É o meu Pai. E é lógico que quando a gente tem essa revelação, quando a gente coloca essas palavras em nossa oração, nós também estamos nos identificando com Deus. Porque qual é o filho que não é parecido com o pai ou não quer ser parecido com o seu pai? Ainda mais se ele for uma figura exemplar. Então, quando a gente declara que Deus é santo, também nós estamos olhando para nós e falando assim, puxa vida, Deus é santo e eu também devo ser santo. Então isso já começa a trabalhar um pouco, não só no nosso entendimento de quem é Deus e quem nós somos, mas também de quem devemos nos tornar para sermos esse filho da qual as nossas decisões em caminhar nessa nova vida, de sermos agora discípulos de Jesus, estão baseadas. Então agora é o momento da gente entender que santo é o seu nome. Santo devemos ser nós. A Bíblia diz, né? Sejam santos porque eu sou santo. Né? Essa é uma ordem dada por Deus para nós, os seus filhos. Mas ele continua, ele diz assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, nesse processo de identificação, de nós entendermos quem nós somos diante de Deus, vem também com ele os nossos maiores objetivos. Ele coloca para nós a projeção, a perspectiva do que nós devemos caminhar, em que nós devemos batalhar, em que nós devemos trazer a atenção das nossas vidas, que é sermos aqueles que vão receber o reino de Deus. Venha o teu reino, a começar na minha vida, a começar nas pessoas que estão debaixo da minha influência, seja na família, no trabalho, na escola, entre os parentes e até entre pessoas que nós vamos cruzar ali no dia a dia da nossa vida. Que esse reino venha e que a tua vontade esteja acima da minha. Porque quando o reino de Deus vem, a gente começa a ter alguns confrontos. Mas, Senhor, e esse meu sonho? Senhor, e esse meu desejo? Senhor, e essa minha vontade de ter isso, de conquistar aquilo, de fazer aquilo outro? E a gente tem que colocar isso dentro da perspectiva de que o reino de Deus tem que vir em primeiro lugar. E é por isso que a palavra de Deus diz, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça,
e as demais coisas nos serão acrescentadas. Está embutido nisso aqui, né? E está embutido também sermos como Jesus. Senhor, que seja feita a tua vontade, ainda que ela seja mais difícil, mais dura, seja às vezes até o inverso do que eu sonhei para a minha vida, mas Senhor, eu coloco nas tuas mãos o destino, o desejo, o objetivo da minha vida, para que eu possa viver como teu filho. E aí isso já é tanto resposta, quanto também a mudança para chegarmos a esse lugar de identidade. A identidade não é simplesmente Deus bater um carinho em você, te dar um novo passaporte agora, diz, agora você é Roberto Cato, filho de Deus. Né? É pegar esse passaporte e dizer, olha, com esse passaporte eu quero que você vá e avance com o meu reino, que você seja embaixador desse reino, que você seja alguém que vá levar as boas novas, testemunhe daquilo que eu fiz na tua vida, para que outras pessoas também me desejem como Pai. E assim vai essa oração. E quando a gente tem esse primeiro entendimento, o Senhor Jesus ele muda um pouco o foco para um outro aspecto, né? Porque a gente pode falar assim, puxa vida, nós realmente somos filhos de Deus, Deus que está nos céus, puxa vida, o reino de Deus vai vir com poder e grande glória, e nós vamos submeter a nossa vontade com o Pai, mas no final do dia, a gente também precisa que sejam atendidas as nossas necessidades básicas, né? Afinal de contas, nós somos pó, né? Então a gente precisa de alimento, a gente precisa do sustento, né? E o Senhor Jesus, nessa oração, ele coloca esse aspecto, né? De uma maneira muito clara, e ele fala assim, né? O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. E eu acho muito interessante porque Deus nos permite, né, levar a Ele as nossas necessidades, mas de uma maneira tal que a gente entenda que isso é algo que tem que ser feito cotidianamente, todos os dias. E por que isso é importante, né? Porque isso faz com que todos os níveis sociais, financeiros, sejam igualados, né? Essa é uma oração que pode ser feita para uma pessoa que depende da resposta e do milagre de Deus para o seu sustento hoje, né? Se Deus não der esse sustento, ele não tem como seguir para mais um dia. E assim como para aquele que tem já de tudo e reservas, mas que mesmo assim, com temor a Deus, olha para essa oração e fala assim, Senhor, mesmo meus negócios prosperando, eu oro para que o Senhor continue abençoando, fazendo com que os meus negócios venham a trazer benefício para os meus clientes, seja bênção para os meus fornecedores, seja bênção para a sociedade, seja algo que ajude as pessoas que são eventualmente os funcionários, os colaboradores, os acionistas, a também receberem a tua bênção, a tua provisão. E assim então, isso serve para tanto um quanto para o outro. E isso também nos ajuda a ter uma humildade diante de Deus, sabendo que tudo vem dele, né? Então essa é uma parte muito importante, faz parte desse teu novo ser, né? Dessa resposta, não ser, não, mas então agora eu sou filho de Deus, e aí agora tudo se move ao meu redor, as coisas todas vão dar certo, Deus vai decretar bênção em tudo. Aí Jesus fala, quando você for orar, peça pão para todos os dias, né? Para aquele dia, para amanhã, peça novamente, para depois de amanhã, continue pedindo. Seja humilde diante de Deus. Ele é a tua provisão. Ele é que realmente está por trás de tudo que dá certo na tua vida na área financeira. E a tua provisão do dia a dia também. E ele continua. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Aqui, ele coloca um aspecto da tua nova vida, do teu ser, que é como nós devemos nos relacionar com as outras pessoas. E o aspecto primordial dessa questão do relacionamento nosso como filhos de Deus com o restante da sociedade é o perdão. Primeiro entendendo que nós também somos pecadores, que nós também temos dívida diante de Deus. Nem sempre estamos fazendo o que é correto, muitas vezes somos pegos em faltas, muitas vezes estamos ali cedendo à tentação. Então a gente tem que olhar e falar assim, Senhor, perdoa-nos, perdoa-nos. E se alguém tem uma dívida para conosco, nós também vamos liberar perdão. Então é uma via de mão dupla, nós devemos perdoar aqueles que nos devem, porque nós sabemos que assim também
Deus vai usar de misericórdia e nos perdoar dos nossos pecados. E a última parte, queridos, na verdade a penúltima, né? Ele diz assim: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, tanto na vontade soberana quanto na vontade permissiva, nós pedimos misericórdia a Deus. Senhor, não deixe que a tentação sobreponha a minha identidade, que eu possa sempre lembrar que eu sou teu filho. Não deixe que eu venha tropeçar, não deixe que eu venha cair diante de uma tentação. E também ele pede: Senhor, daquilo que não está nas minhas mãos, mas que muitas vezes é o inimigo nosso que está aqui ao nosso derredor, buscando uma brecha, livra-nos do mal. Não deixe que o mal nos alcance. Não deixe que a legalidade do mal nos atinja. Porque muitas vezes nós damos essa legalidade, muitas vezes pessoas que têm legalidade sobre nossas vidas também dão essa permissão para que o mal venha sobre nós. Então nós temos sempre que estar pedindo ao Senhor: Senhor, livra-nos do mal. E é lógico, dentro disso está ali a revelação da origem daquele mal, para que nós possamos de maneira correta combater aquilo e sermos libertos, sermos poupados daquele mal. E no final tem isso, né, queridos? Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aqui no final, infelizmente, essa parte muitas igrejas, principalmente a Igreja Católica, ela deixou de lado, né, na oração do Pai Nosso. É uma oração tão bonita e esse final, né, acabou sendo suprimido. Já se vai ali direto dessa última parte aqui: mas livra-nos do mal, amém. Mas aqui você tem uma expressão em Mateus capítulo 6 de adoração. Queridos, nós fomos feitos para adorar. E quando nós entendemos quem nós somos, não podemos falar com Deus sem chegar ao final e falar: Senhor, teu é o poder, tu é a glória, tu és santo, tu és maravilhoso. Senhor, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo quem tu és nas nossas vidas. Amém. Então essa é a palavra, queridos, que no meu entendimento ele norteia quem nós somos. Ele fala para nós acerca da revelação que Jesus traz sobre quem de fato nós somos. Somos filhos de Deus, um Deus que está nos céus, um Deus que é santo, um Deus que tem um reino, e esse reino ele vai ser trazido à terra através de nós, seus filhos, seus embaixadores, seus servos. Existem várias expressões disso aí. E quando nós entendemos isso, quando nós entendemos como nós devemos relacionarmos com as demais pessoas, quando nós entendemos o quanto devemos nos submeter às nossas vontades à vontade de Deus, quando nós entendemos que o Senhor é aquele que nos dá a provisão, seja no dia a dia, seja para que nossos negócios continuem prosperando, e que nós devemos sempre adorá-lo, porque dele vem o poder para nos livrar do mal, dele vem o poder para nos livrar das tentações, o conhecimento, o discernimento, a sabedoria, para nós sairmos de situações que vão gerar problemas no futuro. Quando nós entendemos tudo isso, a gente pode chegar e falar: Senhor, a Ti toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a majestade, pelos séculos dos séculos. Amém. Queridos, essa é a minha conclusão para você. Eu sei que dentro da área de paternidade, a questão de ser filhos, existem algumas coisas a mais que a gente pode tratar, e eu vou trazer isso num suplemento dessa aula, mas o principal que eu queria dividir para você é isso: você é filho, você é filha de Deus. E até por isso que eu trouxe hoje aqui, atrás de mim, aqui as fotos aqui da minha família, onde está aqui minha esposa, minha filha, meu filho 02, meu filho 03, e agora tem também o meu genro, também tem a minha nora. E assim, é muito bom ser pai, é algo assim divino, é uma lição para nós. Entendemos muito de Deus quando nós entendemos como nós devemos ser como pais. Nos alegramos quando nossos filhos reconhecem o nosso esforço, o nosso trabalho, às vezes até com erros, com momentos não tão bons, mas eles conseguem ver que ao final tudo está sendo feito por amor, tudo está sendo feito com esforço para tentar trazer o melhor para eles.
E quando nós entendemos essas coisas, nós entendemos também como Deus é, como o nosso Pai. E isso é algo indescritível. Ainda mais para nós agora que, no caso meu, já sou avô, né, e posso estar vendo assim o fruto dos meus filhos, né, a minha segunda geração chegando. Então é algo assim maravilhoso e eu glorifico a Deus por isso. Que Deus te abençoe e que essa palavra sirva para você tirar essa dúvida e ter a certeza, né? Deus é o teu Pai.